Bem, pessoal, eu vou ainda aprofundando um pouco do assunto falando sobre fontes de energia, né? Não temos como passar pelo o termo fontes de energia e não nos reportarmos ao Oriente Médio, né? O Oriente Médio é o principal produtor, né, de, da fonte de energia fóssil do mundo, né? O conhecido ouro negro, que é o petróleo. E nesse contexto, o Oriente Médio ele ganha uma nova conotação. Sempre que se fala do Oriente Médio, existe aí uma celeuma de problemas que é necessário contextualizar, tanto no aspecto econômico, no aspecto religioso, certo? O contexto de disputa por fontes de águas. Então, tudo isso está no, 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 no tema do dia, né? Sobre o Oriente Médio. Que só uma mera localização que você vê aqui, um mar vermelho contornando aí o Golfo Pérsico, que são as limitações até o mar Mediterrâneo. Basicamente as limitações do Oriente Médio. E aqui eu destaco, né, você tem aí ó, o Mar Vermelho, vai estreitando, né, até chegar o Canal de Suez. Chegar ao Canal de Suez. Você vê aí, ó, Golfo de Suez e Canal de Suez. Recentemente, esse importante entreposto comercial para o mundo, né, esteve no centro das atenções devido o navio ter encalhado e ter durante semanas, né, impedido o fluxo, né, de produtos, de mercadorias entre o Oriente Médio e o Mar Mediterrâneo, que dá acesso à Europa. Então, calcula-se os economistas aí nas mais tímidas, né, analisam que levará meses, né, para a Europa e os países do Oriente Médio que exportam e importam produtos compensem as perdas ocorrido com esse fato. Para vocês terem ideia, uma média aí, sem exageros, cerca de quase que de 35% a 40% dos produtos da Europa, do mercado europeu, passa pelo Canal de Suez. Aí está não apenas o Oriente Médio, também como o acesso à Ásia, né? Então vamos aí, você vê aqui as limitações, né? E a divisão geopolítica, né? Você vai pegar aí desde países, né, com um contexto aí dominante no que diz respeito ao aspecto religioso do Islã. No entanto, você tem o judaísmo, né, em Israel, que é um dos focos, né, de grandes conflitos entre árabes e israelenses, né, judeus. Quando você vai para o aspecto de clima, vegetação, dá para se observar então as limitações do território do Oriente Médio. Então, basicamente dominado por planaltos e grandes elevações, poucas são as regiões de planícies, onde são densamente povoadas e é onde é praticado a agricultura, o que se pode potencializar. Aliado a isso, você tem aqui formações, né, vegetais, formação que diz respeito à vegetação rala, predominantemente aí formação de desertos, e o que você encontra, né, de formação vegetativa mais predominante é a vegetação mediterrânea, que é uma vegetação arbustiva,
certo? Formado em áreas onde recebem uma influência, né, de frentes frias e úmidas originadas em regiões de mar próximo do litoral. Veja só. Então, indicadores, para contextualizar aqui o desenvolvimento da região. Então, você tem a mortalidade infantil. O que eu posso dizer aqui nesse contexto, né, é o país desenvolvido do Oriente Médio mesmo, né, é Israel, como você observa. Né? E aí os principais povos. É nesses contextos aí que vocês vão ver, né, os judeus, curdos, turcos, persas. Os persas atual Irã, viu, pessoal? Árabes, que dominam aí a grande parte da Península Arábica, né, e turcos. Nessa disputa aí de povos, você tem aí também o contexto da disputa territorial. Certo? Então aí chegamos ao nosso ponto, dado essa volta toda, chegamos ao nosso ponto, né, no que diz respeito à produção petrolífera. Né? Produção petrolífera. E esses dados aqui são da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, analisa justamente as reservas de petróleo. E com isso, o barril de petróleo, ele, baseado nesse grupo dos países que fazem parte da OPEP, eles regulam as produções. Tá? Regulam a produção. Baseado justamente naquele contexto da lei da oferta e da procura, eles não produzem o máximo de produção de petróleo para justamente não colocar muito petróleo no mercado e o preço do produto despencar. Então, eles regulam isso. Certo? Então você tem aí atualmente, está acompanhando o contexto, né, atual. A OPEP ela vem controlando muito a sua produção de petróleo, que faz com que a cotação do petróleo ela se mantenha alto, né, e a consequência que a gente tem aqui, né, nós estamos sentindo bem o contexto do preço da gasolina. Justamente por quê? Porque a Petrobras ela adotou uma política de mercado para regularização do preço do combustível. Né? Isso é repassado diretamente ao consumidor. Bom, então maiores produtores do mundo, ali reservas, e aí os maiores produtores do mundo, certo? E nós temos aí, então, Estados Unidos, Arábia Saudita, né? Federação Russa, Canadá, tudo isso se modifica, pessoal, de um ano para outro. Isso aí é só uma parcial, certo? E essa recente produção, aumento de produção dos americanos, é porque eles começaram a extrair petróleo, né, que antes era um petróleo de péssima qualidade, que era o petróleo impuro, de xisto. Os americanos eles estão conseguindo extrair esse petróleo, conseguindo aproveitar, tendo uma demanda muito boa. Então, por isso que eles aumentaram sua produção internamente. Eis aí, né, os membros da OPEP. Né, os membros da OPEP. Consumo mundial, né, petróleo em 2003, você tem aí Estados Unidos disparado. Isso aqui é em bilhões de barris, viu? Estados Unidos, China, né? Contexto muito alto. A França, a Alemanha. Então, esses países têm uma dependência ainda muito forte da produção de petróleo, principalmente desses países que estão localizados no hemisfério norte. É utilizado não só para o transporte, como também para o aquecimento em períodos de frio. Certo? E aí, essa grande produção de petróleo fez com que a maioria dos países da região
a Península Arábica, rica em petróleo, tivesse uma dependência muito grande do mercado de petróleo. Então, desde o choque do petróleo que aconteceu nos anos 70, né, quando foi criada a OPEP e eles resolveram regular o preço do petróleo, muitos países buscaram dinamizar suas economias, apresentar uma maior diversificação. E aí vai entrar, então, o contexto, né? Eu estou mostrando aqui a Arábia Saudita, certo? Hoje a Arábia Saudita, ela apresentou grandes investimentos para dinamizar. Então, indústrias como a informática, a biotecnologia, a eletrônica militar, estão na pauta do dia no desenvolvimento da Arábia Saudita. Ao mesmo tempo, eles investem muito, tanto a Arábia Saudita quanto o Kuwait, eles têm investido muito na extração de água do mar, né, através de um processo de dessalinização, ou até mesmo extração de água de poço. No entanto, essa região, por ser deserta, a maior parte da água ela é água salgada. Então, eles praticam a dessalinização e, ao mesmo tempo, aplicam essa água na produção agrícola, né? Tá aí, então, os desertos, né, produzindo. Há quem diga que isso é uma previsão bíblica, certo? Produção aí de arroz em regiões de poços de água dessalinizada. Veja aí em 87 como era e como eles foram investindo. Esses pontinhos verdes, né, são as fazendas produtoras tendo como base água dessalinizada. 2012, olha como está. Então, foi um investimento pesado, bilhões. Né? Então, eis aí o grande investimento que aconteceu nesse contexto. Para vocês terem uma ideia, né, o impacto, né, o impacto no que diz respeito ao mercado sobre produtos, né, que são consumidos, né, na base de alimentação, tem gerado, então, um impacto também em crescimento do mercado, né, tornando o produto cada vez mais caro. Ao mesmo tempo, né, os países do Oriente Médio têm alugado, né, terras no exterior para produzir, em troca de o que eles têm para oferecer, petrodólares, né, os dólares gerados com a venda de petróleo. E aí, né, tá aí, olha, isso tem gerado também, ao mesmo tempo, né, uma corrida para a produção de alimentos. No Brasil, o Brasil hoje é um dos grandes celeiros do mundo. Inclusive, nossa balança comercial nos últimos trimestres tem apresentado superávit segurado pelo o agronegócio. Isso não é algo tão benéfico assim. Né? Isso não é algo tão benéfico assim. É bom, porque também está entrando recurso no país. No entanto, um país com uma dimensão do Brasil tem que dinamizar, desculpe aí, pessoal, tem que dinamizar sua economia e não ficar diretamente dependente, né, do mercado de commodities. Então, você tem aí o aumento populacional, né, ao mesmo tempo que ocorre, então, o crescimento na carne bovina, fertilizantes, que está diretamente ligado ao petróleo, né, grande parte dos fertilizantes são produzidos por derivados do petróleo, o consumo de ovo, e observa aí o campeão inflacionário aí é o trigo, né? O trigo, que é uma base alimentar de vários produtos. Tudo no que diz respeito à panificação tem como base o trigo. Isso é importante também, trago aqui já puxando
a situação para o Brasil, né? Porque o Brasil não tem produção de trigo praticamente, é insignificante no que diz respeito ao nosso mercado. E nós importamos trigo da Argentina. Por que, Francisco? O Brasil, dizem aqui que em se plantando tudo dá, né? Tem esse ditado. No entanto, isso não é verdade, né? No que diz respeito ao trigo, o trigo ele se desenvolve em áreas, né, de climas frios. O Brasil é predominantemente tropical. Eu estou falando, né, dessa onda de frio que o Brasil também está enfrentando na região sul e sudeste. Não, ali estou falando, isso aí é uma situação anormal, né? Mas estou falando de países que têm uma forma constante, né, de climas frios. E aí nós compramos tudo da Argentina, o que gera uma dependência dos nossos irmãos, né? Bem, eu vou modificar aqui, certo, pessoal? Vou passar para outro vídeo. Só mostrei aqui o potencial um tanto do Oriente Médio no que diz respeito a fontes de energias. Continuo próximo vídeo.